a semana em foco, os destaques da semana na visão do portal Mesorregional, com a participação de Jefferson Santos, que está aqui com a gente. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge. Muito bom dia. Obrigado por entender o atraso, Jorge. Trânsito do Blumenau é assim, né? A gente fica no trânsito, acontece alguma coisa para ajudar daí. Todas as sinaleiras fecham, né? Não tem assim, uma vaga de estacionamento na rua 15. É a lei de Murphy. Quando tu tens pressa, alguma coisa te interrompe, né? Exatamente. Aliás, capotamento agora, está na rua Humberto de Campos, bem próximo ali, quase em frente à AMP, Associação dos Micro e Pequenas Empresas ali, perto também do Angeloni, colisão entre um Ford Ka e uma Fiat Fiorino, aquele modelo mais antigo, capotou por conta do impacto ali. Vítimas não são graves, mas precisam ser conduzidas ao hospital. E impacta no trânsito, muito, né? Já é intenso nessa manhã de sexta-feira. A região ali da Alberto Stein, todo aquele trevo ali da Vila Germânica, está um caos ainda. Bom, já que estamos falando em trânsito, né? Vamos falar da violência do trânsito aqui em Blumenau. Muitos acidentes ainda sendo registrados, né? Esse que, felizmente, as vítimas não sofreram ferimentos muito graves, mas outros não são bem assim, né, Jefferson? Não. E não é só Blumenau, né? Ilhota, você acabou de falar da manifestação que vai ter amanhã. Estava te ouvindo, tô ouvindo o bispo também, sempre muito simpático, querido, né, Dom Rafael? SC108 aqui em Blumenau, alguma coisa precisa ser feita, precisa ser vista. Porque, sim, de verdade, o comportamento do ser humano está cada dia mais complicado. E vou fazer uma observação que eu já fiz aqui até no final do ano passado e faço sempre. A gente está chegando no final do ano já. Já estamos em novembro, hoje é dia 1º de novembro. Né? Daqui para frente, observem o comportamento das pessoas no trânsito e observe o seu. É uma coisa, realmente você tem razão, não sei se é uma coisa psicológica, o que é, né? Parece que as pessoas ficam mais apressadas, mais agitadas. Isso, né? Parece que o mundo vai acabar em 2 meses, chegando-se dezembro, então, parece que as pessoas ficam mais aflitas. Gente, as férias vão chegar. Aliás, torça para que as férias cheguem e que você esteja bem. E se você se envolver numa situação de trânsito como um acidente, ela não vai chegar bem. Ela vai chegar. Se chegar, né? Ela pode chegar. Né? Mas assim, fique tranquilo que você não resolveu em 10 meses, você não vai resolver em 2. Né? Aliás, você tem que lutar para resolver nos próximos 12 de 2025. Né? Não deixe para fazer em 2 meses que você não conseguiu em 10. Mude a sua trajetória, talvez daqui para frente. Né? Enfim, todo mundo fica mais aflito no final do ano. Podem observar isso, olhe para os motoristas do seu lado, você vai ver esse comportamento mudar a cada dia. Eu tenho percebido isso, Jorge, não sei se existe uma explicação, de repente o psicólogo pode explicar isso, acho que até uma provocação aqui para a gente ouvir nesse sentido alguém, porque é demais, né? O que aconteceu ontem à noite na SC108, o Dr. Pedro Zimmermann, algo inexplicável, motociclista, mulher, em duas mulheres numa moto, alta velocidade, né? E o que mais acontece e me irrita muito nas rodovias, as pessoas convergirem à esquerda sem pegar o acostamento. Isso para mim é um ato assassino. Não foi o que aconteceu ontem, só para deixar claro. Mas motoristas que convergem à esquerda em rodovias, vamos lá, gente, rodovia que tem acostamento e você precisa entrar numa via à esquerda ou à direita, obrigatoriamente você precisa pegar o acostamento, aguardar todo o trânsito ficar seguro para você atravessar ou para você convergir. Mesmo que seja à direita, você precisa pegar um pouquinho antes já o acostamento. É assim. O que aconteceu ontem foi que o motorista pegou de fato o acostamento, esperou os carros passar. Quando ele foi cruzar a rodovia, o veículo 1.0, né, com carretinha puxando peso, veio a motociclista em alta velocidade, está evidente isso, colidiu ali na lateral do carro. Para se ter uma ideia,
perda total no veículo, não vai ter como recuperar aquele Renault Clio. O vidro do outro lado, a porta do outro lado estourou, a porta amassou no outro lado, estou falando do outro lado, toda a coluna do carro, e enfim, a mulher que estava conduzindo a moto, identificada como Jaqueline Basto, de 33 anos, está internada no Hospital Santa Isabel, estado crítico, bem grave a situação dela, chegou a perder a consciência no local, né? Unidade de suporte avançado, atendendo, enfim, a companheira dela, que era também sua passageira de 27 anos, a Álida Regina Fauro, fratura de fêmur, né? E, ao que tudo indica, acidente de trabalho, porque elas estariam retornando para casa depois de um dia de trabalho. A princípio, essa informação. Moram ali na Vila Itopava. Lamentável, né? E não precisava. Para que voltar para casa tão rápido? Você está voltando para casa. Eu observo muito isso. Chega final da tarde, todo mundo quer dar um jeitinho, furar a vez, acelerar mais. Você está voltando para casa, vai fazer o quê? É hora de descanso. Hora de tomar um banho, ficar com a sua família. Né? Chega em casa em paz. É hora do descanso. Né? Não está indo para uma outra tarefa, para estudar, enfim. As pessoas precisam refletir sobre isso. Vamos a um outro problema do final de ano, abastecimento de água na cidade. O verão nem chegou, vai chegar ainda, né? E nós temos mudança de gestão pública aqui no município. Quem vai assumir a gestão pública já vai entrar em janeiro, podendo ter um grande problema na mão, que é a falta de água nas torneiras aqui do município, né? Nesses últimos dias, isso tem sido constante em alguns locais da cidade, e a previsão é que isso possa aumentar. O SAMAI alega, a gestão atual alega, né, que abriu uma licitação para a construção de uma nova ETA, mas a gente não sabe quando isso vai ser concluído. Essa ETA vai estar operando para resolver o problema, que vai fazer mais reservatórios, mas tudo isso depende de licitação, construção e tudo mais, e que deixa caminhões-pipa para tentar amenizar essa situação. Medidas paliativas instantaneamente. Por uma falta de planejamento, por uma falta de gestão, que vem a longo prazo, né? Mas a gente pode ver pela mudança constante de presidentes do SAMAI, denúncias em cima da administração daquela autarquia, e tudo isso aí está refletindo agora nessa situação do abastecimento de água. Olha, aliás, reflete há muito tempo. Reflete há muito tempo, não é de agora. E a desculpa é 30 anos que não se foi feito investimento. Mas o atual governo ficou 8. Será que em 8 anos não dava para perceber isso? Jorge, absolutamente nada de água, eu entendo. De tratamento de água, zero. Mas vamos lá. Será que alguém que é indicado para a presidência de uma autarquia tem que ocupar um cargo sem entender nada de tratamento de água? Tudo bem, pode até não entender de tratamento de água, mas tem que entender de gestão. A partir do momento que um presidente assumisse a autarquia chamada SAMAI, né, teria que passar a entender. Meus amigos, estou assumindo aqui hoje, quero a colaboração de vocês, mas quero entender como isso aqui tudo funciona, onde estão as falhas, o que a gente pode melhorar, o que é bom e o que a gente pode fazer. Tem reservatórios de água desativado em Blumenau podres, por falta de manutenção. Enquanto isso, se superfaturava roçada. Investigação do Ministério Público, da Polícia Civil. Teve gente preso até ontem. Será que... Jorge, sabe o que eu descobri ontem? Estou apurando algumas coisas. Daqui a pouco a gente talvez tenha tempo para falar de uma outra situação também relacionada ao SAMAI. E mais um caso... Que é o esgoto, né? Que é o esgoto. E que está pesando no bolso do Blumenau. Eles querem fazer pesar mais. E vai mais. pesar mais, hein? 10% de aumento em fevereiro, hein? E isso é incabível. Daqui a pouco a gente pode falar. Mas o seguinte, Jorge. O que acontece, né? Reservatórios deteriorados pelo tempo, falta de visão. E você sabia? Vamos lá. Vamos considerar que a gente não está em pleno calor. Chegada de verão. Vai piorar. É triste ter que dizer isso. E queria estar errado, mas eu tenho certeza absoluta que não estou. Previsão é que a nova ETA comece a
a operar só em abril. Não vai. Infelizmente, a gente sabe, não vai. Vai chegar metade do ano, talvez, começando a operar. Talvez. Mas ainda tem problema de adutoras. Aí o seguinte, sabia, vamos considerar que a gente não está aqui em pleno calor e que a cidade vive um momento de pleno abastecimento de água. Ninguém está reclamando. Na cidade inteira. Talvez um rompimento ali, acolá, que estão resolvendo o problema. O SAMAI trata, só a ETA 2 lá, trata... tem capacidade de tratar 1.200 litros de água por segundo. Eu estou falando de tratamento. Certo? Então, durante o dia, tem a demanda. Né? E à noite, essa demanda diminui. Todos os reservatórios da cidade cheios, todas as caixas d'água das residências e indústrias, enfim, tudo cheio. Será que se reduz a produção do tratamento de água, Jorge? Eu estou indo atrás disso aí. Não se reduz. Continua se tratando 1.200 litros de água por segundo. Porque o trabalho que se tem para redução do tratamento é muito grande. Sabe o que é feito com a água que foi tratada? Volta para o rio, tratada. Como assim? Volta para o rio, tratada. Porque não se tem reservatório na cidade. Tem poucos. Imagina se algo simples de ser feito, mas tem que ter vontade, planejamento. Grandes reservatórios nos pontos altos da cidade, como ali na região da Coripós, Morro da Coripós, Morro da Concórdia, que sofreu antes de ontem com desabastecimento, Fortaleza. Aí as pessoas falam assim, ora, mas tem reservatório. Um comentário de uma mulher ontem, quando a gente pautou, o Mesorregional pautou essa situação de falta d'água, tem reservatório aqui na Fortaleza e não resolveu. Sabe por que não resolveu? Porque não tem mais reservatórios. Então, quando acontece o desabastecimento, aqueles reservatórios ficam vazios, na sua plenitude de vazio, até encher demora e vai prioritariamente para as casas, para os imóveis. Aí até encher realmente demora. Essa última falta dessas últimas semanas, o que eu tenho de informação que eu ainda preciso checar, e é extraoficial, é que os gestores foram... Eu não vou falar passear, porque aí eu estaria sendo indelicado e tal. Mas foram fazer uma viagem de treinamento para o SAMAI. E aí a bomba estourou. Não tinha gestão ali presente. A bomba... No início de tempo quente. Será que era um momento? Será que essa é a hora dos gestores irem para qualquer lugar para fazer qualquer coisa? Gestão do quê? Ninguém falou isso. Mas né? Se é que esse foi o caso, né? Uma gestão bem feita sempre deixa tudo bem alinhado. Pois é, exatamente. Olha, não são todos. Né? Estive essa semana também no SAMAI. A gente olha alguns servidores assim, arrastando o pé até para andar. Sabe? Talvez isso aqui tá ruim, tá desleixado. É complicado, Jorge. Sabe o efeito da janela quebrada? Né? O SAMAI é o grande desafio da nova gestão pública Exatamente. De Blumenau. A gente só torce muito, né? Torce muito para que essa nova gestão consiga achar uma solução. Porque se não conseguir, e uma solução imediata para esse problema, né? Porque já vai ingressar no SAMAI tendo um problema nas mãos. Tomara que consiga resolver de imediato, consiga alguma solução paliativa que amenize um problema que todo mundo diz que vai acontecer. E é a grande mancha do atual governo. Exatamente. É a grande mancha. Então parece que o atual governo... ali faltou um planejamento mais definido. E parece que sim, agora a gente já fez a nossa parte, estamos aqui no aviso prévio, vai vir a nova ETA, foi a gente que conseguiu o financiamento. Gente, ainda dá para fazer coisa nesses 2 meses para que a população não sofra mais 5 meses, pelo menos. Ainda dá. Né? Reservatórios menores, nos pontos mais altos, para que essa produção noturna não seja colocada para o rio, enfim, acredito que nesse momento não está sendo o caso, porque tem os reservatórios vazios, né? Tenho que checar isso,
né? Mas falta esse esclarecimento, falta de verdade o que o vereador Gilson falou antes de ontem na tribuna. Há sim um certo tom aparente de deboche na resposta à população. Eu percebo eu isso enquanto profissional de imprensa. Presidente do SAMAI aqui, enquanto eu estou aqui na Rádio Itaberá, não veio. Eu gostaria muito que falasse sobre gestão, né? Gestão de problemas, né? Porque é para isso que eles estão lá, né? E exatamente. Ganham bem. Olha não só, ganham mal. Eu posso engatar já que a gente está falando tratamento de água do esgoto? Eu só queria fazer aqui uma prévia, sim, né? Claro. A AGIR aprovou uma mudança no contrato do saneamento básico em Blumenau. Olha só, gente. Então haverá, a BRK teria provado, né, que o valor cobrado atualmente é inferior ao investimento. Então a AGIR aceitou um aumento de 10% a partir de fevereiro no tratamento de esgoto aqui da cidade. Isso independe daquele aumento que é normal todos os anos, que regula conforme a inflação. Então vai vir 10% a mais, além disso. E teria aprovado também uma mudança no contrato de que a empresa não é mais obrigatória a fazer a rede de tratamento de esgoto. Ou seja, eu vou tratar o esgoto em casa, vou pagar por isso, e a empresa terá a obrigação de coletar isso. Quem tem fossa e filtro em casa, geralmente, pelo menos uma vez por ano, né, contrata um caminhão que vai lá, coleta, limpa e deixa tudo bem. Então, a empresa vai fazer isso. É sério isso, gente? É sério mesmo? Nós vamos pagar uma fortuna para uma empresa ir lá com caminhão e coletar, sabe lá quantas vezes vai fazer isso? Né, para um trabalho todo que você vai fazer, você vai investir, e é você que vai fazer. Imagina... Olha, Jorge, assim, o que eu estou fazendo? Estou estudando a par e passo isso aí. E aí eu vou voltar ao assunto, já que a gente entrou na situação de deboche, né? Eu enviei indagações. Eu estou com a pauta pronta praticamente, mas eu preciso de respostas da AGIR, eu preciso de respostas da BRK e eu preciso de respostas do SAMAI. Enviei em torno... Olha, eu já convidei 1 milhão de vezes a BRK, também não. Não fala com a gente. Então, a partir da semana que vem, o Mesorregional vai trazer uma série especial de reportagens sobre essa situação do esgoto em Blumenau. Aliás, Jorge Tais, eu não tenho dúvida que quando a gente é um veículo de comunicação, que a gente não faz parte de um consórcio, né, de um grande consórcio, eles parecem que menosprezam a gente. Vamos mostrar a importância que um pequeno ou um veículo de alternativo de comunicação tem para a sociedade. O Mesorregional vai fazer mais uma vez esse trabalho, mais uma vez esse papel. Enviei cerca de 8, 9 perguntas para cada uma dessas entidades, para o SAMAI, para a AGIR e para a BRK. O presidente SAMAI disse que essas perguntas são muito complexas, talvez em janeiro ele me responderia. Eu disse, não dá para ser já não janeiro. É mais ele, né? Exatamente. Mas eu dei até o prazo de hoje, ele disse ok, me respondeu com ok. Espero que hoje eu receba essas respostas. A assessoria da BRK disse que enviou para a diretoria as perguntas. Isso eu mandei na terça-feira. Até agora não recebi resposta. A AGIR, ontem à noite, o diretor-geral da AGIR disse que responderá minhas indagações perante eu ir até a AGIR, né? Mandei por e-mail essas perguntas, assim como fiz com a BRK e também com o próprio SAMAI. O que acontece? Ele disse que presencialmente ele e a diretora administrativa responderá. Vou responder o e-mail daqui a pouco. Topo, porque talvez eles estão duvidando da minha capacidade intelectual. Eu não vou indagar ninguém sem ter estudado. Estou estudando e muito com relação a esse aumento. Porque a gestão anterior da AGIR recomendou uma redução de quase 3%. E foi feito todo um relatório. Um relatório que, aliás, tem mais de 80 páginas.
com relação às indagações e respostas do SAMAI e um relatório conclusivo da AGIR, né? Somente isso, né? São cerca de 80 páginas. E estou lendo muito bem. E esse relatório que diz assim, ó, a população de Blumenau tem que pagar menos, porque a BRK já recebeu inúmeros aumentos e não cumpriu com absolutamente nada com o que está acordado no contrato. Aliás, 2024, éramos para ter quase 100% de esgoto tratado na cidade de Blumenau e a gente não tem 50%. Não foi feito metade do que está na licitação, do que está no contrato assinado entre a Prefeitura de Blumenau e a BRK, e eles atolando o cidadão blumenauense com aumentos, e agora vão dizer assim, olha, a gente só vai coletar, quem vai tratar é o cidadão e ele ainda vai ter que pagar a gente por isso. É inadmissível. Inadmissível, incabível. Eu quero saber se a AGIR está provocando o Ministério Público, o que o Ministério Público está fazendo, por que foi ignorado o relatório da gestão anterior. A gente vai fazer par e passo, tintim por tintim, e assim, vou sim entrevistar pessoalmente quem quer que seja, mas é claro que eu colocarei as minhas condições. Já que você quer me responder pessoalmente, áudio e vídeo, você está dando entrevista, áudio e vídeo, para as pessoas conhecerem quem são vocês também, né? Então essa vai ser a minha condição. Não sendo assim, tenho direito, como cidadão e não somente como jornalista, através da lei de acesso à informação, a ter todas as respostas às perguntas que eu fiz, por determinação de lei. Mas como imprensa, a gente tem um pouco mais de direito para repassar, nós somos a voz da sociedade. Tem gente que fica bravo, a gente sabe disso, não gosta quando a imprensa cutuca, né? Mas eu vou cutucar. Eu não estou aqui para fazer a sociedade de refém e fechar os olhos por isso. Seja quem quer que for, Jorge Tais. Mais um desafio para a nova gestão pública, né? Bom, vamos em frente. Pulando o SAMAI, a gente teve avanços, ou pelo menos o anúncio, né? A gente não avançou nada ainda. A gente avançou na divulgação de que vão ser feitas as melhorias lá na barragem de Ituporanga, finalmente, né? Essa barragem deve ser, depois de tudo pronto, monitorada remotamente e que vai ser consertada a comporta de José Boatê, porque o Ministério Público Federal autorizou o pessoal da Celesc a ir até lá e fazer o conserto daquela bomba. Agora a gente precisa ver, né, essas obras realmente acontecerem, né? Isso já foi tentado fazer o conserto lá, não se conseguiu. Agora, de novo, vamos tentar fazer esse conserto. Tá vindo chuva, novembro, dezembro, em média aí, 180 milímetros em cada mês, 150 agora novembro, 200 a previsão, né, em dezembro ou vice-versa. Se essas chuvas caírem em um curto período de prazo, a gente sabe que a possibilidade de enxurrada, enchente aqui no Vale é sempre previsível, né? Então, são boas as expectativas, né? Tudo isso parte do poder público. Quando parte do poder público, a gente já sabe, vai demorar. Porque todo o processo, tudo aquilo. Então, assim, tomara, né, que essas obras realmente auxiliem. Aliás, aquela dragagem no rio Itajaí-Açu em Rio do Sul era até agora novembro. Andou, mas teve os tempos de chuva, a empresa ali não conseguiu fazer na agilidade que queria, né? Trouxe reforço. Tomara que, de fato, auxilie nas próximas chuvas e que tenha sido concluído, vou atrás disso, inclusive, mas que a barragem de Ituporanga lá, que tem as comportas 4 e 5 bem danificadas, e que essa primeira fase dessa ordem de serviço prevê justamente uma intervenção emergencial com essas duas comportas e depois uma reforma geral. A gente ainda não tem uma ordem de serviço com relação à barragem de José Boatê, mas acredito que o secretário ali, Fabiano de Souza, né, que é bombeiro militar, enfim, está empenhado nisso. A gente percebe que há uma mobilização maior do que a gente viu antes em alguns outros governos, tal. Parece que está
tendo uma visão mais séria para prevenção mesmo. A paralelo, né, as duas novas, e que a gente não vai ver isso antes de 2028, e falo aqui sem medo de errar, algo operando propriamente dito, talvez 2030, né, daí sendo um pouco pessimista, mas acho que 2028 para ser otimista mesmo. E ainda temos a possibilidade, né, são opiniões técnicas, precisam ser opiniões técnicas embasadas sobre o manual da operação das 3 barragens já existentes, tá? Que a Defesa Civil está ouvindo a população, tem feito reunião, estive aqui na ANVI participando de uma delas, Jorge Tais, fundamental, professor Ademar, aposentado, que trabalhou muitos anos no CEOPS aqui da FURB, né? Tem muito conhecimento, aprendeu um pouco com essa reunião, mas detalhou, e a gente não pode ficar à mercê de boato, como aconteceu em outubro do ano passado, em que um prefeito de uma cidade do Alto Vale foi dizer assim: estão fechando a barragem aqui para os blumenauenses não molharem o pé. Não interfere. A barragem de Itaió não interfere aqui na nossa região, como o prefeito lá fez conotação, né? As barragens servem para ser fechadas quando chove. Senão não precisa de barragem, né? Aquilo resolveu muito. E o fechamento de José Boatê salvou a vida de muita gente. Estou falando talvez até de vida humana mesmo, mas vida financeira, tudo isso. Então, a barragem de José Boatê definitivamente precisa ser uma solução. E o povo indígena precisa ser respeitado. Mas o povo indígena talvez entendeu, os que vivem agora, que não trouxe prejuízo para eles. Não causou prejuízo nenhum, né? Com relação ao fechamento de... Aliás, verteu, né? Verteu a barragem. Ah, porque vai romper, vai explodir. Gente, vocês conhecem uma estrutura como aquela ali? Quem fala isso não tem conhecimento nenhum. Eu já fui em José Boatê. Queria ter ido quando ela estava fechada para conhecer. É lógico, o deslocamento, né? Nosso trabalho impede isso, porque se eu sair aqui, pego estrada, né? Fica aqui o pessoal sem cobertura jornalística com o meu veículo de comunicação, mas vou fazer isso numa próxima oportunidade, com certeza, Jorge. Tá certo. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, destacando as principais informações da semana na visão do Portal Meso Regional. Obrigado, Jefferson, pela participação. Boa tarde. Obrigado, Jorge. Boa tarde, não. Obrigado, né? Tem uma situação grave sendo atendida agora em Gaspar também, um choque elétrico. Vítima bem grave, Arcanjo 03, equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU. Enfim, tomara que... Jovem, a vítima, menos de 30 anos lá, tá? Entrou em parada cardiorrespiratória, agora informação aqui em primeira mão também, Jorge. Obrigado, Jefferson. Bom final de semana. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.